vou ser longo não, vou ser rápido, né? Que é a reunião de vocês, mas sempre gosto aqui. De vez em quando é bom a voz de experiência. Eu estava conversando, não com vocês, então, se eu perguntar isso, eu estava conversando com os pastores, e a maioria dos pastores que estavam presentes na reunião ali, eles têm menos idade do que eu de ministério. Você vê que o tempo passa rápido, né? Eu brinco que o tempo passa que você não nota. Eu falei, devo ter conversado com vocês já. Eu falei, um dia desse estava na internet, algum tempo atrás, e estava assim, como era o ano, como era o mundo em 2003. Eu olhei assim, 2003? Será que eu estou vendo certo? Porque 2003 para mim foi ontem, não é verdade? Mas para vocês, quantos anos você tem, rapaz? 17. 2003 para ele é o quê? Uma eternidade, né? Ruxa, 2003, ele tem 17 anos. Então, você vê 2008 ou 2007, 2007, né? Então, você vê, quando eu falo 2003, para ele é uma eternidade. 2003 para mim foi ontem, né? Ontem. 2013, eu já tinha acabado até um curso que eu fiz, já tinha acabado, já estava aqui, ó, há muito tempo, né? Aliás, eu sou mais paulista do que a maioria dos paulistas que aqui estão. Tá, claro que tem uns tios, umas tias no nosso meio também, né? Que estão, às vezes, acompanhando alguém e tudo. Mas quer ver quem tem mais de 60 anos aqui? 1, 2, só dá até para contar em inglês, 3, tem mais ninguém, mais de 60. Mas porque, deixa eu ver se tem alguém mais, 4, então. Aí já tem que começar a voltar para o português, né? Então, mas você, mais de 50. Tá, porque os de 60 é claro que tem mais de 50. Mas você... mas não tem mais ninguém. Então, é claro que é a reunião da juventude, só que vem uma pessoa está acompanhando. Mas a palavra que eu queria dar para você, não importa a sua idade, importa o que Deus está querendo fazer através de você. Porque esse é o segredo. Uzias tinha quantos anos? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26. É muito forte a lição do Uzias, porque isso pode acontecer comigo, com você. Eu não comecei, entenda bem, com 40 nem com 30, com 24 anos. Primeiro, você já sabe que o meu primeiro ministério foi o quê? Mocidade. Só que eu era crentão demais. Quem não ouviu esse testemunho vai ouvir. Naquela época não tinha internet. O pessoal usava muito cartaz, né? A maioria já ouviu esse testemunho. Aí a pastora Mirth, não sei se ela está por aí, a pastora Mirth. Não, pode deixar, fica à vontade, não precisa procurar não. A pastora Mirth também, que já fez 60 anos agora, né? Ela era líder da juventude. E ela passou a juventude, a liderança para mim. E estava ela, uma outra moça chamada Neildes, e eles trouxeram um cartaz. O cartaz era um ripão. Sabe o que é ripão? É um desenho de um homem assim, cheio de pelo aqui, assim, de camiseta, né? Com medalhão assim, paz, né? Cabelo caracolado, e saía assim dos dizeres, um dizer assim, é isso aí, moçada, o negócio é ficar com Jesus numa boa. Aí perguntou para mim, crente roxo, chegou para mim e falou assim, irmão Jaime, o que você acha? Ele disse assim, eu crentão, né? Vai assim, ridículo. Mas por quê? Menina, quem quer gira não vem para o mundo, para a igreja, quem já gira já tem no mundo, quem vem para a igreja quer algo diferente. Eu não estava tão errado não, entende? Mas é o jeito de falar, porque é a diversidade de ministérios, entende? Nós temos que saber usar a linguagem para todos, para alcançar todas as pessoas. Mas fiquei pouco tempo na mocidade. Foi, se eu não me engano, em maio, eu passei por um rapaz chamado Elias e caí fora, deixa para ele, deixa o meu radicalismo para trás. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou Elade e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Uzias era da idade de 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Não é porque a pessoa reina muito tempo, entenda bem, que ela tem direito de fazer algo, não. Às vezes nós ouvimos isso no ministério. Eu tenho 10 anos de ministério, eu tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho mais de 40 anos, né? Não. Pelo contrário, quanto mais tempo você tiver no ministério, mais responsabilidade você vai ter. Porque você vai servir de exemplo para os que estão chegando. E Uzias foi uma bênção. O que ele fez? Olha o que ele fez. Ele
fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Abri um parênteses aqui, nós não estamos nos dias de homem algum, nós estamos nos dias do Espírito Santo. Você não tem que olhar para homem, nenhum homem vai ser o seu guia, nenhum homem vai ser seu padrão, seu modelo, não. Sempre olhando para isso. Quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 26. Ele é o nosso professor. E ele diz, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quando falamos prosperar, todo mundo pensa o quê? Bolso cheio, né? Não. Deus fez ele crescer. Então nós temos que aprender a crescer. Crescer no entendimento, crescer no amor. Cada dia eu cresço mais, apesar de ter 66 anos, 68, uma curiosidade, você chega numa idade de você crescer, você diminui, sabia disso? Não sei o que acontece, né? Diz que quando você vai embora, que cresce, no caixão lá cresce um palmo, né? Mas eu tinha, a minha altura oficial era 1,73 m, um dia disso eu fui medir, estava com 1,71 m, o que houve com 2 centímetros? Não? Sumiu! Né? Você vê, eu lembro da minha mãe sempre olhava a minha mãe como uma mulher esbelta, no final da minha mãe era desse tamanho, vai diminuindo, mas voltando à seriedade, então você vai crescendo cada dia mais no conhecimento de Deus, e ele fez mais ainda, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod entre os filisteus. Aqui tem muita revelação. Por mais que você conheça a palavra, você tem que agir. Os sinais seguirão os que crerem. Farão o quê? Meu nome expulsarão demônios. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. Então, crê no Senhor Jesus, não é não crer no homem lá de cima só não, é crer na palavra. Aí você começa a fazer o quê? Expulsando da sua família, meu pai é de Jesus, minha mãe é de Jesus, meu avô, minha avó, para vocês jovens, né? Você tem que começar a cercar a sua família com fé, cercar a família com autoridade, cercar a família com amor, mesmo, com poder, e fazendo a obra de Deus. Estou correndo para chegar aqui. E Deus o ajudou, fique tranquilo, Deus vai te ajudar. Quando você faz a obra dele, ele mais do que te ajudar, deixa aqui, vai para Isaías 41:10. Só essa parte que eu quero pegar. Eles não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus vai te ajudar, não temas, nem que em orar pela sua família, em cercar sua família com fé, cercar sua família com autoridade, declarando que ela é do Senhor Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. A Sara não pensou consigo, eu vou ser mãe com 90 anos. A Sara não pensou consigo mesma, entenda aí. Abraão não disse, eu vou ser pai com 100, não, foi Deus. Aí ele diz, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nunca, se Deus te dá um chamado, Deus te dá um ministério, e todos nós cristãos, nós temos um ministério que é da salvação da nossa família. Você não pode perder um sequer. O meu irmão é muito difícil, o meu avô ele é da feitiçaria, o meu avô é da idolatria, o meu avô não crê em nada. Vai cercando ele com fé, vai declarando, ele é de Jesus, ela é de Jesus. Vai falando, primeira oportunidade você vai. O avô costuma ouvir muito o neto, né? Vai lá, vai prestando, vai cercando com fé, vai cercando com autoridade. A capacidade, quem vai convencê-los não é você, quem vai convencê-los é o Espírito Santo. E aí vem o 8, que é muito forte isso aqui. E ele diz, versículo 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome, a sua fama, foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente, se tornou uma potência a ele. Somos nós. Vai chegar, vai muito longe, vai lá na casa da sua tia, vai lá na casa do seu tio, na família do seu pai, família da sua mãe, família do seu cunhado, que casou com a sua irmã, o quê? Que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você está sendo levantado, está crescendo como uma pessoa diferente, uma pessoa que ama o próximo, que ama a Deus, que faz a diferença. Isso é muito importante nesse mundo de tantas vozes. Não dá para falar tudo, versículo 15, e também fez
em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Eu não sei o mundo conhecido daquela época, foi muito longe, não sei se foi a China, se foi a Índia, a Europa conhecida da época, né? Não sei até onde foi, mas sabemos que foi muito longe. Mas ele comete um erro, que nós também acabamos cometendo. O quê? Versículo seguinte, que é a nossa mensagem. E ele diz: mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda para você não ficar com ódio, não ficar com raiva de alguém, nada. Guarda o seu coração. Nós estamos num país polarizado, politicamente falando. Você não tem que odiar ninguém, para com esse negócio. Você, desculpa a expressão, você não é Maria, vai com as outras, tá bom? Não é porque alguém xinga uma autoridade que você tem que xingar, não xinga não. Você foi chamado para orar pelas autoridades, mesmo não concordando com elas, entende? É que eu digo assim, se eu encontrasse o presidente da República, o que eu falaria? Se eu tivesse a oportunidade de falar para ele, eu falaria: Jesus te ama, eu também. Se eu encontrasse o governador do estado, eu tivesse a oportunidade, eu falaria a mesma coisa para ele: Jesus te ama, eu também. Se encontrasse o prefeito do município, falaria a mesma coisa. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Guarde o seu coração para não se contaminar com essas coisas, ter ódio de ninguém. Quem conhece Deus não odeia ninguém. Se você tem ódio de alguém, você não conheceu Cristo ainda. Porque ele diz: amai os vossos inimigos. Então guarde. Mas Davi tem isso na família. Família do seu pai não gosta, então maltratou muito a sua mãe. Prejudicou muito, acontece. Família só muda de endereço, pessoal. Todo mundo tem problema na família. Às vezes é a família da sua mãe que nunca gostou do seu pai. E você começa a ter uma rejeição. Não, você tem que amar todos eles, orando por eles, intercedendo por eles. Guarda o seu coração, mas não é somente isso. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18, fala uma coisa muito forte: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu gosto da tradução que diz: o orgulho precede a queda. Cuidado. Por mais usado que você seja por Deus, e Deus pode te usar para abençoar alguém da família, entenda bem, um amigo, um colega na faculdade, na escola, entenda, na vizinhança, um primo, e você ser muito usado por Deus, guarda o seu coração do orgulho, guarda o seu coração da vaidade. Como assim? O que é a vaidade? Você querer ser aquilo que você não é. E às vezes a pessoa cai. Ele fala assim, ele levou a tradução nova lá: o orgulho leva para a destruição, a pressa, então cuidado. Mas vamos ficar aqui nessa palavra que é importante agora. Exaltou o seu coração e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Quando é que nós transgredimos contra o Senhor nosso Deus? Quando nós ultrapassamos a palavra de Cristo. Que eu falei agora, ódio das autoridades. Por quê? Você está ultrapassando. Não, mas porque esqueça os outros. Olhe para a palavra. Cuidado. E às vezes você começa a achar: não, mas é o que eu conheço bem, eu sou muito politizado. Esqueça. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Todo mundo que está à direita, todo mundo que está à esquerda. Deus quer que todos eles sejam salvos. Então a minha vontade é essa, é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Posso não concordar com a ideia deles. Por exemplo, eu nunca vou concordar com o aborto, já expliquei isso várias vezes. Para mim, a vida começa na concepção. Então nunca vou apoiar o aborto, nunca vou apoiar uma família que não seja a família que Deus mandou criar, entende? Mas vou orar, vou amar as pessoas. Coloca uma coisa: respeitar não é concordar, irmão. Você simplesmente tem que aprender isso, amar as pessoas, né? Amar não é, amar é querer o bem. Por isso que ele mandou amar o seu inimigo, mesmo que você não concorde com ele, você ama aquela pessoa, você quer a salvação dela. Mas aí a pessoa começa o quê? O que ele fez? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Era uma prática do Antigo Testamento, que não é para hoje. Entenda bem, era do Antigo Testamento. Mas não vamos entrar nessa prática, não. Não vamos entrar nessa lei cerimonial, não, que não existe para nós. Aqui é o caso da desobediência à palavra de Deus. Mas eu ouvi alguém dizer: errar é humano, persistir no erro é burrice.
E ele foi burro. Olha o que ele fez. Você vai ver que o que eu estou falando aqui não é nada demais, não. Ele diz no versículo seguinte: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Eu estava explicando para os pastores, para os membros, talvez você participou também. Eu falei, às vezes nós não entendemos a direção, entenda bem, que Deus dá no ministério, às vezes a um homem. Uma vez uma pessoa deu um testemunho. Olha, eu estava assistindo a televisão, aí estava lá o missionário Herr Soares. Falei, não gosto desse homem. Troquei de canal, quem é que estava lá? De novo. Essa é brincadeira comigo. Aí ele parou para ouvir. Às vezes a pessoa reclama e diz assim: o missionário parece que não tem visão, parece que não é inteligente. Como é que ele vai gastar dinheiro com televisão colocando 2 programas no mesmo horário? Nunca discutem, porque aquela burrice pode não ser dele, ser de Deus. É burrice de Deus. Não é burrice de Deus, porque a burrice de Deus é mais sábio do que a sabedoria do homem. A loucura de Deus, não é isso que fala, mas a loucura. Mas o que eu quero passar? Quando Gideão foi lutar contra os amalequitas, midianitas, é uma passagem bíblica no livro de Juízes, capítulos 6 e 7, ele lutou com 300 homens, mas ele tinha mais de 30 mil homens. E Deus mandou falar, fala quem está com medo. Quem está com medo? Mais de 20 mil foi embora. Ficaram 10 mil. Tem muita gente ainda, Gideão. Gideão manda todo mundo beber água no riacho. Fica olhando. Quem beber como animal, você separa. Você sabe que o ser humano pega e faz a conchinha, né? Bebe. O animal faz conchinha. O cara precisa fazer conchinha com a patinha, coitado. Né? Não dá. Ele vai o quê? Ele vai lamber a água. E 300 homens lamberam a água. Ele assim, bota os malucos de lado aí. Colocou os malucos de lado. E o Gideão deve ter pensado, Deus é sábio, hein? Conhecendo os malucos, racionais, deixou de lado. Gideão, é com eles que você vai. E quando o Gideão anunciou, vão todo mundo para casa, 900, vou ficar com esses. Até um deles pode ter dito, ele é louco. Não, não foi Gideão. Quem foi? Foi o próprio Deus. Então, tem direção que Deus dá. E aqui era mais ainda. A direção, mas queimar o incenso não era nada demais. Ele queria fazer um agrado para Deus. Ele queria... Não. A direção não tinha sido dada para ele. A direção era para os sacerdotes. Então, cuidado, guarda o seu coração para você não achar que pode, como eu digo para os pastores da igreja. Então, se eu sou diretor pastoral, eu sou pastor, tenho a direção com os pastores. Mas tem coisas que eu não sou autorizado. Quem é autorizado? Só o secretário-geral, no caso missionário. Quer dizer, eu não vou falar, eu não vou fazer, vou chegar ali e vou colocar um programa na televisão. Não, ele tem que ter a direção dele. Eu não posso chegar e fazer. É muito comum, às vezes, nas igrejas, o pastor chegar e pegar a oferta e fazer uma reforma. Ele tinha que pedir autorização. Por quê? Primeiro que reforma tem que tomar cuidado, que às vezes mexe na estrutura. Pode colocar o templo em perigo, né? O local em perigo. Mas não é isso. Entenda bem, nós temos uma administração, programas de televisão, programas de rádio, temos pessoal que trabalha nas obras, nas reformas, pessoal que trabalha na televisão, pessoal que trabalha... Todo esse pessoal é pago com o quê? Com o quê? Com as ofertas. Se eu pego a oferta aqui, não, mas aqui eu vou colocar um telão de LED aqui, já pensou? Ficar bonitão aqui, né? Vou colocar um aqui, colocar outro ali. Mas se toda igreja fizer a mesma coisa, nós não teremos o quê? Recursos para pagar. Então, eu não posso querer assumir uma posição que não é a minha. Eu vou estar o quê? Transgredindo contra o Senhor, seu Deus. Porque a Bíblia diz, Romanos, capítulo 13... toda alma esteja sujeita à autoridade, que é submissa à autoridade. E ele não quis, quando ele ouviu aquilo ali, veio o pior agora. Lembra que eu falei? Que o ditado popular, errar é humano, persistir no erro é burrice. E ele foi burro. Ele é assim. E diz assim, versículo 19, então Uzias se indignou, se revoltou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa.
perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aí ele foi ser tirado dali, ele foi para casa, foi uma coisa triste, ele falou tudo para a família dele, ele não pôde mais, porque o leproso tinha que ficar separado, e ele ficou leproso, sabe até quando? Até o dia da sua alma, porque não se humilhou diante de Deus. Mas o caso pior é agora, é o Provérbios 12:1. Cuidado, guarda o seu coração. O que ama a correção, ama o conheço. Mas o que aborrece a repreensão é o quê? É um bruto, é um estúpido, é um burro. Entende? De não aceitar, temos que aprender a aceitar. Então nós temos que deixar isso. No Salmo 57, versículo 7, ele diz: preparado está o meu coração. Você está começando a vida, como eu já estou terminando, vamos dizer assim, mas eu tenho que aprender ainda a conviver com o quê? Com a repreensão. Que às vezes eu posso ser repreendido por um adulto, posso ser repreendido até por você, claro, você pela minha idade, por ser um ancião, né? Assim você vai com educação, vai, mas pode me repreender. Não, pastor, já não é desse jeito. Talvez, imagina cantando, às vezes eu posso dizer: não, pastor, você está cantando fora do tom, é para me repreender. Não, eu sou o pastor, eu canto do jeito que eu quero. Não, não é verdade. Pastor, está feio o negócio, hein? Né? Então pode, a pessoa pode. O caso é que seu coração tem que... E Uzias não preparou o coração dele. Começou garoto, foi crescendo, se tornou uma potência, mas não preparou o seu coração para quê? Para ser repreendido. Então por isso ele deixou a vaidade entrar, o orgulho entrar, e o seu orgulho não foi queimar o incenso, era errado. Mas qual foi o orgulho dele? Não aceitar? Mas eu sou o rei, como é que esse cara está me repreendendo? Espera aí, com quem você está falando? Você está falando, sabe com quem? Com o rei. Ele estava errado. Então, quer ser uma bênção? Nunca seja um bruto. Aprenda a receber, aceitar a repreensão. E ainda que seja até uma injustiça, você ora pela pessoa e não discute com a pessoa, porque o seu Deus é que vai justificar você, tá bom? Fica essa palavra para você. Deus quer que você cresça, que o seu reinado, sua vida seja longa, mas sempre fazendo tudo dentro da palavra de Deus. Nós transgredimos quando saímos da palavra de Deus. Então quando eu odeio alguém, eu estou transgredindo. Deus não mandou odiar ninguém, ainda que a pessoa tenha me feito um mal. Eu tenho um testemunho muito forte na igreja, nós temos aqui, de uma senhora, foi muito forte isso tem uns 30 anos mais ou menos. Mataram o filho dela, ela não era evangélica ainda, mas ela se converteu assistindo a televisão, missionária na madrugada, que ela era muito revoltada com a vida, porque o menino tinha 18 anos, ganhou o carro, tirou a carta de motorista, uma família, mas como podemos dizer hoje, classe média, né? Uma situação razoável, e um rapaz foi roubar o carro lá e acabou tirando no filho dela. O pastor tinha um ódio de bandido, um ódio muito grande de tudo, e eu fui assistindo a televisão, assistindo. E nasceu em mim, eu ouvindo as pregações, Deus foi mudando, aceitei Jesus, me converti, e um dia eu estive diante do homem que matou meu filho. Fui lá no local onde ele estava. Eu tive coragem, eu cheguei perto dele, assim, na hora que eu ia para pregar para ele, mas quando eu cheguei perto dele, me deu uma vontade, me deu um ódio de novamente, voltou aquilo tudo. Eu ia falar para ele: bem feito, que você morra nessa prisão, que você matou o meu menino. Mas Jesus me fez lembrar das pregações, e eu consegui, pastor Jaime. Eu cheguei para ele e disse, chamei ele de filho, e falei: filho, eu sou a mãe do fulano, só dizer para você que Jesus te ama e eu também. Pastor Jaime, ela falou. Esse pastor não trouxe meu filho de volta, mas eu voltei para a vida. Eu voltei a viver, porque eu consegui praticar o cristianismo. Isso que é amar o próximo como a ti mesmo. Talvez nós não teríamos essa coragem, mas ela teve. Sabe o que é isso? Evangelho. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para mudar histórias, para mudar vidas. O Evangelho é o poder de Deus. É esse Evangelho que nós temos que viver para que a nossa família seja transformada. Guarda o seu coração, porque na caminhada que de vez em quando você vai ser repreendido, de vez em quando você vai ser corrigido. E aceite, entenda bem, como um bom moço, como uma boa moça, entenda bem a repreensão, aceitando quando ela vem. Se não for de Deus, Deus também acalma o seu coração e olha: Deus, abençoe essa pessoa, porque ele falou comigo que não, mas tudo bem, talvez eu não entendi. Sempre seja humilde, coloque isso no coração, seu coração esteja sempre nas mãos de Deus, tá bom? Deus abençoe. Alan, cadê você? Fiquem na paz, Deus abençoe.
Eu gostaria de fazer uma oração junto com o pessoal dos outros ministérios, pelo senhor, pela vida do senhor. Vamos lá. Pedir para vocês ficarem de pé também em nome do Senhor Jesus. Deus colocou no nosso coração para fazer essa oração pelo nosso pastor. Sempre busca trazer uma palavra. Não é porque o pastor está aqui, mas já ouvi muitas vezes dizendo: Senhor, coloque palavras na minha boca para entregar para o povo do Senhor, para o povo de Deus. Vi também essa semana ele falando: Deus, coloque palavras na minha boca para pregar para os jovens e para os teens. Então essa mensagem não foi por acaso, não foi em vão. Então nada melhor do que retribuir aquilo que nós recebemos hoje em nome de Jesus, amém? Vou começar a oração e passo para os outros ministérios. Jesus, eu oro, meu Deus, pela vida do nosso pastor, Pai. Deus, eu não sei todas as lutas invisíveis que ele tem passado, que ele tem enfrentado, mas conhecemos, meu Deus, uma fé inabalável nesse servo do Senhor, Pai, que tem lutado incessantemente para honrar o seu santo nome e também, meu Deus, honrar a igreja. Pai, eu consigo enxergar o amor de Cristo na vida do pastor Jaime, e o amor que ama a igreja, que vive pela igreja, que dá a vida pela igreja. Senhor, muito obrigado por todas as palavras que o Senhor colocou sobre a vida do pastor Jaime, que tem nos abençoado por tantos e tantos anos. Deus, eu sou uma testemunha viva de um homem que se dedica, que ora pelo Senhor, que ora para o Senhor, para abençoar, meu Deus, as vidas que tão de longe ou perto vêm até aqui a casa do Senhor. Meu Deus, também oro, Jesus, porque o pastor Jaime é aquele que tem uma visão de abençoar e também uma visão, meu Deus, de olhar para as pessoas que às vezes são desacreditadas. O Senhor, Pai, usou a vida do pastor Jaime para olhar para mim e acreditar no meu chamado e me colocar aqui e me discipular por tantos anos. Deus, eu sou agraciado por viver Cristo através da vida do pastor Jaime, e muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida do seu servo, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor Deus, pela vida do pastor Jaime. Meu Pai, como a gente tem reparado que as orações dele estão alinhadas com a tua vontade, meu Deus, sobre a tua igreja, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, conduzindo ele, meu Pai, em amor, em verdade, em graça, Pai, para que ele possa, Deus, compartilhar conosco a visão do Senhor. Ele é um sacerdote verdadeiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, e nós louvamos, Deus, pela vida dele. Oh, meu Pai, o legado que ele tem construído, meu Deus, não só ministerialmente, mas na família também, Senhor. Então que o Senhor ainda possa alargar ainda mais as estacas dele, Senhor Deus, que o Senhor possa ainda mais prosperar, dar saúde, Senhor Deus, longevidade sobre a vida do nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor, Pai. Clamamos, Senhor, que o Senhor venha acrescentar, Senhor, na saúde dele, que o Senhor não venha, Senhor, abandonar ele em nenhum momento. Jesus, que o Senhor venha dar visão ampliada, Pai, para que nesse momento que nós estamos passando, vivendo o nosso ministério, que é um momento de união, um momento de crescimento, o Senhor venha estruturar, Pai, ele, os pensamentos dele, Pai, para que ele venha conseguir continuar passando a visão do Senhor para a gente, Deus. Que o Senhor venha conservar ele, Senhor, com sabedoria, Pai, colocando, Senhor, da tua criatividade, Senhor, colocando, Senhor, dos teus entendimentos, Deus, e que não falte alegria, Jesus, que a alegria do Senhor venha transbordar no coração dele, Pai, os sonhos, os planos, Senhor, a família, que, Senhor, em cada área da vida dele, Senhor, o Senhor venha conceder, Pai, os desejos do coração dele, Pai, que não falte, Pai, a abundância de alegria em nome de Jesus. Sim, Jesus, continue fortalecendo o seu servo, Pai. Que ele continue, Jesus, com esse coração temente e obediente aos seus preceitos, Jesus. Que tudo que ele fizer continue sendo alinhado àquilo que o céu tem para esse tempo. Que ele continue sendo essa voz nessa geração. Jesus, que ele seja firmado na rocha que é Cristo cada vez mais. Forte como os cedros do Líbano, Jesus. E que ele seja, Jesus, sempre esse homem grandemente usado e aprovado. Sempre manejando bem a palavra do Senhor e daquilo que não tem de nada para se envergonhar. Continue, Jesus, conduzindo o coração dele como o seu coração. Que ele continue sendo esse homem segundo o seu coração. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, de todos os ministérios, Jesus, para louvar e honrar a esse homem que o Senhor enviou para que seja a voz do céu nessa geração, em nome de Jesus. Amém e graças Glória a Deus. Ele tem presente, pastor. Só vou retificar aqui uma coisa. Não fui eu que coloquei ele aqui, não, foi o missionário.
Tá bom? E a Tayane começou com a Jussumara, não foi? Claro, depois nós aprovamos depois, mas a indicação foi deles. O que é? Meu aniversário? É o nosso presente. Não, meu aniversário é só em novembro. Mas só. a gente sempre tem que honrar o Senhor. Tá bom, né? então já está dado. Ó, aqui, ó, pessoal. O presente de novembro já está aqui, tá? Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Tá lá. Glória a Deus. Eu não sei cantar não, vai ficar só na palma. Se for esperar por eu cantar aqui, vai ficar até... Então cantando, Pega te o amo, meu pregatone pastor, aqui mas eu tô aqui. Se eu cantar, todo mundo vai embora, então eu vou deixar rolar. Fica à vontade. Gente, vamos continuar aqui. Vem cá, Nath, vem cá. A Bia está representando a tia Justa aqui, pastor Alain. Eu tô representando eu mesmo, né? Você está representando você. Nós estamos aqui todos de Grace Wilbur, que é difícil falar, né? Que o pastor Alain gosta de dar uma inglesada nas coisas. Mas, glória a Deus, somos uma igreja internacional, obrigado, né? Então, Grace World Wide. Eu faltei um pouco nas aulas de inglês. Bom, mas nós queríamos passar para vocês, né? Nós tivemos um retiro recentemente com os líderes do Brasil. Ei, tem gente aqui que foi. Aleluia. E nós quisemos replicar um pouco do que aconteceu lá, a unção que nós temos... Ixi, a unção, tá vendo? Não, a unção tá grande. A unção que a gente tem carregado principalmente sobre unidade. Então, nós estamos realmente vivendo isso. Vocês sabem que não é novidade aquilo que a gente fala sobre unidade, mas nós estamos realmente vivendo na pele isso, sabe? É muito legal a gente ter uma ideia, algo que é gerado e a gente fala no campo espiritual, mas não vive. Mas nós estamos realmente vivendo isso, né? Então, foi um retiro em que tinha a tia Ju representando lá as tias da escolinha maravilhosas, crescendo por ordem de tamanho, né? Eu dos teens, o Alan dos jovens e a comunicação que são os mais maduros, em nome de Jesus. E... Vocês são os mais novos? Na verdade, a comunicação é a unificação dos teens, Exatamente. dos jovens, é isso. É a cola que liga todos nós. Obrigada, E tem sido uma experiência muito incrível fazer parte disso, e nós queríamos que vocês também fizessem parte. Porque tudo que é gerado em nós como liderança, a forma como a gente se trata, a forma como a gente se respeita, isso passa para vocês, né? Eu não posso falar daquilo que eu não tenho. Sentar? Pode, gente. Tá. Porque eu já ia começar aqui uma adoração. Somos corpo. Mas tudo bem, pode sentar. O pessoal tá cansado de ficar sentado, gente. Eu sou A adolescente. galera tá de pé ali, tô vendo meio tortinho assim. Tudo bem, vocês querem sentar, tudo bem, né? Eu não vou falar muito. Nossa, não, vocês também não, né? A última vez que a Tayane falou não vou falar muito, ela pregou 2h30. Isso é verdade, isso é Deus verdade. está aqui e é prova. Mas foi legal, vai. Não foi tão assim. Depois coloquei todo mundo pra pintar. Mas eu não posso falar, muitos spoilers. Mas depois coloquei todo mundo pra pintar, foi legal. E o que o pastor pregou era algo que estava muito no meu coração. Porque às vezes a gente pensa que, nossa, somos uma geração nova e não sei o quê, e as coisas deveriam ser diferentes. Ele até falou do painel de LED, o que a gente falaria, né? Nossa, deveria ter um LED aqui, um negócio, a igreja da parede é assim. Mas o Senhor nos levou a essa questão de obediência e de honra, né? O Uzias, que foi o rei aqui que se achava... Tudo bem, ele teve uma trajetória boa, né? Começou a reinar muito novo. Mas ele achou que ele já podia entrar lá no templo e queimar incenso. Ele não podia fazer isso, porque ele tinha que obedecer um sacerdote. Então, quando a gente deu esse presente para o pastor, honrou ele, nós estamos representando isso. Nós estamos representando essa obediência, esse sacerdócio, esse respeito. Às vezes você pode fazer uma coisa muito boa na sua igreja, que é incrível, mas o seu pastor ele tem uma visão que você não tem. Ele está há muito mais tempo do que você. E tudo aquilo que é rebeldia, tudo aquilo que é uma raiz de revolução, não é algo que parte de Deus. Porque o que parte de Deus é obediência, é sujeição, é submissão. E a gente tem vivido isso, mas só que com alegria. É totalmente diferente eu falar assim, nossa, eu obedeço, né? Porque que saco, a gente vai ter que obedecer.
E outra coisa é falar, não, realmente, a gente vai ter que obedecer porque é assim. E nós, como lideranças, a gente tem vivido isso. De, não, eu obedeço porque eu sei que vai gerar bênção. Eu faço isso agora porque eu sei o que vai gerar daqui a 10, 20, 30, 40 anos. A gente não está pensando em algo imediato. A gente não tem pensado numa geração que vai crescer em Deus e vai morrer, e vai sair, e vai acabar. Não, nós estamos aqui semeando sementes em boa terra. E vocês precisam estar dispostos a ser essa boa terra. Não é fácil você viver uma questão de unidade. Você virar e falar assim, Natália, eu quero fazer um negócio para ontem. Ela fala, não, você vai esperar, porque não é assim que as coisas acontecem. Porque líder acha que é assim, né? Pastelaria. Vamos lá. Pessoal da comunicação bradando aí. Maísa tá começando a rodar ali já. Calma, Maísa, Aleluia. Calma. Mas é isso. É você falar... Eu dei até o exemplo, que até doeu no coração dos líderes lá. Falei assim, você ceder a sua data tão querida para o outro ministério. Para a irmã Vera do TIQV, Terceira Idade que Vence. Você falou... Parece o pessoal da computação se reunindo, né? Sei lá. Muito bom. Mas é isso. É você ceder algo que você queria muito, mas você está servindo o outro, você está honrando o outro. Não existe mais essa questão de competição. Vamos ver quem leva mais, vamos ver quem tem mais gente. Porque... Não. Nós estamos aqui juntos, como família. Estamos aqui nessas collabs que elas são intencionais. A gente não está aqui para encher os bancos. Não. Mas é para você, líder de jovem, olhar que tem um adolescente que você nunca olhou na sua vida e falar, não, vamos, eu te levo lá na igreja. É você servir o outro. É você fazer essa ponte teens e jovens ser real. Não adianta nada a gente trabalhar essa questão do, nossa, é importante ter um ministério de adolescentes. Nossa, que bom, né? Porque eles saíam da escolinha e eles não vão para os jovens direto. Então, assim, entendo aí na cabeça de vocês. Eles não iam para os jovens direto, eles se sentem perdidos. Então, a gente fez essa ponte. Só que não adianta nada eu falar, não, é tudo aqui meu. Não vai ninguém dar para os jovens, vai crescer e ficar aqui. Fiz até uma voz de... pessoa amada, foi boa essa minha interpretação. Dubladora me contratem, gente, dubladora. Brincadeira. Ela prega, ela atua, ela canta. Exato. Tá top não, isso aqui. Cantar, não. Cantar não tá dando. Cantar não. Jonas, você é o último que pode falar isso pra mim. Ele virou pra mim, gente, e disse, você canta? E eu disse, não. Porque eu tava cantando, né? Eu, linda, maravilhosa, aqui, louvando ao Senhor. Aí ele veio me fazendo um comentário, falando, você canta? E eu disse, eu achei que ele fosse falar, nossa, canta muito, uau, incrível. Ele disse, por que você está cantando ainda? São as coisas que eu sou obrigada a viver. Eu sou tipo a irmã mais nova que todo mundo zoa, inclusive, tá? Mas eu posso dizer que eu sou a mais nova. Eu sou mesmo. Sinto muito. Mas, tá vendo? Eu já perdi. Não adianta eu falar sobre essa questão. Vocês estão rindo da minha cara, né? Muito bom. Não adianta eu falar, nossa, que lindo, vamos fazer isso, isso é tudo meu. Não, não tem nada de ninguém. E se eu não estou aqui servindo ao Senhor com vocês, de nada está valendo o que eu estou falando. Não adianta eu ter um discurso lindo, maravilhoso, incrível, você dar risada aqui da minha cara junto com todos, e você não vê Cristo em mim. Você não vê eu servindo. Então, eu sei que aqui tem muitos líderes, muita gente que cuida dos jovens, muita gente que vai nos jovens, muita gente que é até adolescente. E pode fazer diferença aonde você está pelo que você é, pelo que você faz. Não adianta nada você ter um discurso lindo e você não ter respeito, você não ter obediência, você não ter submissão dentro da sua casa. Sabe? Aprendam a ouvir não. Hoje é uma sociedade que, sabe, não pode ouvir um não, que fecha a cara, fica triste. Faz um showzinho, pelo amor de Deus. O Senhor, às vezes, fala não pra gente. Ele abre portas e fecha portas. E nós precisamos ter essa maturidade para entender os nãos que a vida dá. Não é mesmo? Fala Deus. Irmã de Deus, amada, abençoada do Senhor, quer dar uma palavra? Na hora que ela sentou, né? Falou assim, droga. Não pode sentar, não. Senta, levanta. Não tinha nada planejado, né? Vocês não me avisaram. Surpresa. Fala tudo que a gente está vivendo. Nath. Gente, glória a Deus. Agora eu vou sentar para ouvir. Gente, eu vou falar um pouquinho, eu não planejei nada, porque me jogaram aqui.
Só planejei a oração. Não planejei, né? Mas só estava na oração mesmo. E foi muito maravilhoso o que a gente viveu no retiro. Inclusive, vamos torcer para os próximos. Com todo mundo. O moço tá me silenciando ali, ó. Sim. Com todo mundo! Com todo mundo, além dos líderes. A gente aprendeu muita coisa lá. E eu tô falando também para as pessoas que não estiveram lá, que eu tenho certeza que os líderes da sua igreja vão derramar a porção dobrada na sua igreja em nome de Jesus. Aleluia. Então a gente aprendeu e viveu aquilo que a gente estava aprendendo. Pregou e viveu aquilo que a gente estava... Pregava no dia, vivia no outro. Exatamente, No literalmente. desconforto, tá? Que por isso que eu falei do não. Aceitar o não, porque foi só desconforto. Aleluia. Sim, e a Thay estava falando algo que a gente mais vivenciou ali, que foi sobre a nossa união. Então, eu sei que existem vários ministérios dentro da nossa igreja, né? Todos que vencem, todos estamos vencendo aí. Mas isso tem um propósito pelo qual Jesus direcionou a nossa liderança para isso. Mas eu espero muito que a nossa juventude em si, juventude, team, comunicação, enfim, nós venhamos conseguir ser esses braços para os outros ministérios também. Para as mulheres, para os homens, para a terceira idade, para o louvor, enfim. Eu sei que muita gente aqui está em 50 ministérios. E é importante que você exerça esses 50 com excelência. Se Deus te colocou nesses 50, então faça com amor, faça com dedicação. Não é para encher o banco, como a Thay estava falando. Não é para a gente fazer volume. Não, é para a gente realmente pregar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Amém? Então, acho que é isso. Acho que o que a gente mais vai pregar de agora em diante vai ser a nossa ação, né? E depois do retiro voltar, estar aqui no altar com vocês, com os líderes aqui, clamando, falando, gente, não vai ser fácil, mas nós estamos juntos. Não vai ser um processo simples, porque nós somos realmente diferentes. Literalmente muito diferentes. Realmente. Realmente. E a gente passou por um processo... Eu sou o mais normal dos três, tá? Não acreditem nisso. Mas, Não dizer nada não, mas olha... Não acreditem. Mas nessa diferença, a gente consegue se unir e entregar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Não é nada sobre a gente, não é nada sobre o nosso conhecimento. É o que eu sempre falo para o pessoal da comunicação. Não é nada sobre um curso ou o que você sabe. É sobre o quanto você deixa ser usado por Deus. Então, que nós todos venhamos deixar ser usados pelo Senhor. Amém? E praticar a união, né? Já aprendeu, agora vamos que vamos. É isso. Tá, vai lá, Bia. Jesus! Bora, Bia! Dia! Se a Natália falou que não sabe o que tá fazendo aqui, imagina eu. Veio lá de pertinho, Gente, né? ninguém nem sabe o que eu... Eu vim numa responsabilidade gigantesca, que é representar o Ministério Infantil, né? Com a Tia Ju. Minha voz tá quase voltando ao original. Mas experimentar do que Cristo tem feito esses dias é uma honra imensa. E aprendi e aprendo aqui agora que nós precisamos estar sensíveis e disponíveis para Deus te usar onde Ele quer. Porque eu jamais falaria, vou fazer alguma coisa hoje. Aí a Tia Ju ontem falou assim, você vai me representar? Eu falei, não, passa todo mundo. Mas ela, não, é você. E nós precisamos só falar sim para quando Deus manda, independente se é agradável ou se é bom estar naquele cenário ou não. Né? Mas quando a gente aceita e obedece, Ele continua fluindo em nós e através de nós. Então, no obedecer, no aceitar, no falar aquilo que precisa ser falado, Ele vai falando ao nosso coração. Então, jamais imaginaria que estaria aqui hoje, né? Tremi lá atrás, tremi aqui. Mas no final a gente engana, tá tudo... Ô, pastor, pega ele pra mim, por favor. Caiu. Era só que eu não podia perder. Porque toda vez que ele olha pra mim, É a eu primeira. falei, Deus vai me dar uma oportunidade de fazer isso na frente de Foi todos. a primeira. Olha a oportunidade. Senhor. Yes, viu, pastor? Tia, tem o profeta. Eu vim direto do Mato Grosso do Sul pra fazer exatamente Tem o isso, profeta entendeu? que diz assim, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Isso. Tá? Mas tirando a brincadeira, gente, que eu precisava fazer um escape pra eu sair meu nervosismo. Eu precisava de um gatilho, entendeu? Eu sou o escape, né? Beleza, E ele valeu. foi o escape. Deus sempre dá o escape, entendeu? Ele nunca vai dar. Bora, Bia! Nunca. O O inimigo.
Mas, Deus é fiel, enfim, né? a glória que a gente experimentou naquele retiro foi, assim, sem dúvida, sem palavras. É como o Paulo falou, foi coisas inefáveis o que nós vivemos naquele dia, que não tem como dizer em palavras. Eu lembro num dia que 60 minutos virou 3 horas, eu só chorava e quando eu falei, Deus, agora eu vou me levantar, vou secar minhas lágrimas. Aí chegava quem? Tia Ju, hoje estou representando. Aí ela falou assim, filha, só faltava eu. Eu falei, E aí foi tudo de novo. Eu lembro que eu chorava 1h30 sem parar. E eu falava, Jesus, só falava isso. Que glória é essa, que glória é essa, que glória é essa. Mas que essa seja uma glória que não pare. É igual eu tive a oportunidade de pregar no primeiro devocional lá no Retiro, pro meu grupo roxo, que por sinal... que era sobre nós trocarmos os odres velhos por odres novos. E a importância de nós trocarmos os odres velhos por odres novos, porque conforme vamos vivendo na rotina, dia após dia, a gente esquece de trocar esse odre velho. E aí a gente não consegue receber o novo. E quando o novo vem com o odre velho, ele arrebenta tudo e a gente não tem estrutura para segurar aquilo que ele está derramando. E o que ele derramou nesses dias, se nós não tivéssemos trocado os nossos odres, nós não teríamos capacidade de suportar o que ele derramou naqueles dias. Então, para você que não experimentou, a glória está aqui pairando no nosso meio ainda. Forte! Mas que a glória de Deus consiga encontrar um odre novo no seu coração, em nome de Jesus. Amém! Vai que é tua, pastor. Sei nem o que eu vou dizer agora. Vai, Alan. Caí na pegadinha da Bia aqui ainda. Brincadeira. Mas tem uma coisa que aconteceu no retiro, eu queria compartilhar com vocês. E assim, pra mim, não sei se pra elas foi do mesmo jeito que aconteceu comigo. Mas durante o retiro, a sogra, inclusive se a irmã Vera estiver acompanhando isso, a sogra da irmã Vera, ela faleceu. Ela estava junto com a gente lá no retiro. E durante isso, ela ensinou pra gente a adorar no meio do luto. Assim, ela recebeu a notícia, ela estava chateada, porque para ela, a sogra dela era como se fosse a mãe que ela não teve. Ela não foi criada pela mãe dela, nem pelo pai. E a sogra foi uma mãe para ela. E chegando em determinado momento, a gente se reuniu, a gente fez como se fosse um círculo e orou por ela. E depois dessa oração, ela vira pra gente e fala assim, pastor, pessoal, eu gostaria de cantar um louvor em adoração a Deus. E ela começa a cantar, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. E eu lembro que a gente começou a chorar ali no meio dessa adoração, porque ela não estava falando de si mesma, ela estava falando de um Deus que é soberano sobre toda a situação que ela estava vivendo. E isso começou a impactar a gente. E impactou a gente de tal maneira que ela tinha que comprar uma passagem para ir embora, porque ela, óbvio, queria dar uma assistência para o marido dela, para o filho dela. E ela estava sem o valor para ir. E a gente se reuniu, todos os líderes de livre e espontânea vontade, e ofertamos para ela a passagem. Só que a gente não levantou só o valor da passagem, nós ofertamos o valor do enterro. Então ela chegou em casa com o valor do enterro, ela pagou 70% do enterro com o valor que foi levantado. E junto com esse valor, ela conseguiu pagar algumas contas. A sogra dela estava devendo algumas coisas numa mercearia. Eles reuniram a família, reuniram lá e, sabe, conseguiram juntar um valor. E resumindo a história, eles pagaram tudo. E sabe o que mais me chamou a atenção? Foi que depois de tudo acontecer, a gente teve um propósito que a Tayane fez, em que a gente colocava a nossa digital numa camisa, como se fosse a nossa identidade sobre a vida de alguém. E ela falou, pastor, eu vou levar essa camisa, só que eu quero ir usando com ela, para que se alguém perguntar ou se as pessoas olharem e verem aquilo, elas vão entender que a identidade de você está caminhando comigo. E isso começou a me marcar, não sei se marcou elas como me marcou. Porque ali naquele retiro, a gente programou, a gente fez todas as dinâmicas, a gente fez tudo de modo geral, mas Deus estava ensinando a gente a valorizar todos os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama. E a adorar a Ele quando tudo vai bem e quando tudo não vai bem. E isso me pegou de um jeito que eu falei, cara, ela poderia estar chateada porque Deus trouxe ela a quase 1.300 quilômetros longe de casa. Ela podia estar chateada porque ela não estava com o marido dela, com o filho dela, mas ela decidiu adorar a Deus porque Deus entregou a ela uma mãe que ela não teve, uma sogra que para ela era a família dela, e a possibilidade de criar uma família que era o sonho dela. Então ela decidiu adorar a Deus em recompensa de tudo aquilo que Deus deu para ela.
Isso para mim foi marcante. Poderia citar mais duas coisas assim que falaram comigo muito no retiro, mas nada se compara a isso. Porque às vezes a gente é simples em dizer, ou talvez cheio em dizer de tudo aquilo que Deus faz na presença dele, mas a gente não consegue adorar a Deus quando as coisas fogem do nosso controle. E ela me ensinou naquele momento a adorar a Deus quando tudo foge do nosso controle. E essa que talvez para mim, não sei se para vocês, foi a parte mais forte do retiro. É saber que Deus continua com a gente quando tudo vai bem, e Ele continua sendo soberano quando tudo não está bem. Porque é uma fase, não é o final. E eu disse isso para ela, eu falei assim: irmã, a senhora teve a última oportunidade da tua vida de louvar a Deus na tua tristeza. Porque para onde a senhora vai, para onde o seu marido vai, para onde o seu filho vai, não tem dor, não tem tristeza, não tem ranger de dentes, você vai para o céu. Então a senhora entregou para Deus o louvor do teu luto, e que Deus possa recompensar com milagre, que Deus possa fazer além. Então acho que isso foi o que me marcou. Não sei se eu estou falando demais já, se eu vou chorar aqui. A gente sempre fala que o Senhor é nosso tudo, a gente sempre exalta, nossa, Deus maravilhoso. E é no meio dessas situações que a gente consegue entender o quanto o Senhor é suficiente pra gente. Porque é muito fácil a gente falar que, nossa, Deus é maravilhoso. Não, com Deus, tá, mas e se não acontecer aquilo que você tanto espera? E se você nunca casar? E se você perder um ente querido? O Senhor Jesus vai continuar sendo suficiente na sua vida? E naquele momento em que o pastor está falando, foi um momento de suficiência para todo mundo que estava ali. Foi um dos maiores exemplos que a gente vivenciou ali no retiro. Eu acho que cada um carregou um pouquinho ali do Senhor nessa suficiência para dividir com ela. E eu espero muito que a gente consiga fazer isso todos os dias da nossa vida. Que a gente consiga olhar para as pessoas, olhar para nós mesmos e falar: Jesus, o Senhor é suficiente. Independente do que eu esteja passando, independente do que eu esteja vivendo, seja um momento de dor, um momento de luto, um momento em que eu estou passando por uma doença, Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. Eu acho que nós, como jovens, enfim, a gente fica muito escorado no... vai dar tudo certo, mas se não der, eu choro um pouco, ou desisto das coisas, ou aquele evangelho Nutella, né, de hoje em dia. Deus me ama, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas se não for do meu jeito, eu vou procurar algum lugar que seja do meu jeito, ou alguma coisa. E esse lance da suficiência, enquanto a gente entender até que ponto o Senhor se torna o suficiente, a gente vai viver esses momentos e tantos outros. E é isso que a gente quer declarar sobre a vida de vocês hoje. Que o Senhor seja suficiente, independente de qualquer situação ou circunstância. Ele precisa ser suficiente. Amém? Bom, eu quase chorei aqui. Estou quase chorando de novo. Eu só quero agradecer a todos que foram nesse retiro. Foi o primeiro e o Senhor, Ele tem nos ensinado muito sobre o poder da unidade e aquilo que nós conseguimos fazer através disso. E que a gente possa receber dessa bênção todos os dias através daquilo que nós vamos construir para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pessoal da TV, falta 1 minuto ou 30 segundos, sei lá quanto tempo falta, mas dando o horário pode sair, tá? Fica à vontade. Quero fazer só uma breve oração para a gente abençoar as pessoas que estão em casa. Vamos fechar nossos olhos mesmo sentados? Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Que o Senhor se revele ao nosso coração de uma maneira extraordinária e ímpar. Que o Teu Espírito flua sobre nós e que a realidade do Senhor esteja sobre nossa vida todos os dias. Que o nome do Senhor esteja, meu Deus, sobre nossa vida, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração. E que possamos ver o Senhor, meu Deus, nos ensinar, nos capacitar, nos moldar e nos fazer viver o extraordinário da fé, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus.